agora tem entrevista importante aqui no 360. A gente vai conversar com o Major Rafael. Rafael é brasileiro, é oficial do Exército Israelense e ele é responsável por comunicar às famílias sobre as perdas da guerra. Rafael, agradeço muito a sua presença aqui no CNN 360. Muito obrigada mesmo por tirar esse tempinho para conversar com a gente. Eu queria primeiro que você explicasse para nós um pouco melhor como que é a sua função e qual tem sido a sua atuação hoje no Exército Israelense. Bem, boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos. Eu sou major do Exército de Israel, eu atuo na promotoria militar, no cargo de advogado do Comando Central de Israel. No momento de guerra em Israel, os oficiais da promotoria militar, eles cumprem missões que têm a ver com a guerra na assessoria jurídica das unidades de combate. Nesse momento, por causa da quantidade tão grande de mortos nesse ataque terrorista do grupo do Hamas, então foram convocados dezenas de oficiais para uma missão muito importante de acompanhar as famílias enlutadas dos civis que foram mortos nesse ataque terrorista. Foram mais de 1.400 mortos nesse ataque. Então, nós fomos convocados para ajudar essas famílias. Aqui em Israel, toda família que tem algum parente que é assassinado num ataque terrorista ou algum militar que morre durante combate em Israel recebe um acompanhamento muito fixo aqui em Israel, e esse acompanhamento ele começa com um aviso que é dado à família, um aviso trágico, só que um aviso que tem que ser dado, e esse aviso tem que ser dado por um oficial. Então, como esse acontecimento trágico tomou dimensões imensas, então eu fui convocado como outros oficiais para ajudar essas famílias, para dar aviso a essas famílias, e nós começamos a fazer isso na semana passada, na quinta-feira. Para você ter uma ideia, um oficial que tem esse tipo de missão aqui no Exército de Israel, ele tem uma preparação de meses, e nós tivemos uma preparação de 4 horas e começamos a bater nas casas das famílias. São números que começam a receber nomes. Bater na porta na casa de uma família e dar um aviso tão trágico faz com que nós, como se sentimos o anjo da morte para essas famílias. É realmente muito trágico. Conhecemos de perto também casos particulares, não só como vocês veem na televisão, mas a gente chega junto com as famílias. Logo no primeiro dia, eu tive que bater na porta na casa de uma família que um pai e uma mãe foram assassinados, e 2 filhos de 10 meses, 2 bebês gêmeos de 10 meses sobreviveram porque os pais conseguiram esconder os nenéns dentro do quarto antibomba, o que é chamado de bunker, e os bebês de 10 meses ficaram lá durante 14 horas e sobreviveram a esse ataque. E eu tive que dar a trágica notícia à família do pai e da mãe. Depois tivemos que passar na casa de uma família que o pai perdeu uma filha de 17 anos pelo simples fato de ser israelense e estar curtindo uma festa num feriado judaico aqui em Israel. E assim por diante, famílias e famílias. É uma missão muito difícil, mas muito importante. Major, o senhor
acho que tem um dado ainda mais complicado que dificulta ainda a sua missão, que eu tenho ouvido nas minhas conversas com as autoridades israelenses, é que muitos corpos ainda é difícil de identificar, porque estariam queimados, tem mais aí de centenas de corpos ainda sem identificação. Então, essas pessoas, o senhor pode explicar um pouco para nós sobre isso? Essas pessoas ainda vão ter que ser identificadas para aí o senhor poder fazer o seu trabalho de comunicar às famílias? Veja bem, Raquel, a pergunta que me fazem em todas as casas é por que demorou tanto tempo para as famílias receberem esse aviso. Até hoje, são mais de 500 pessoas que estão consideradas desaparecidas e passaram-se mais de 10 dias, hoje é o 10º dia do ataque terrorista do Hamas, e centenas de corpos ainda não foram reconhecidos. Estão sendo utilizadas as maiores tecnologias do mundo para reconhecer os corpos, mas o massacre do Hamas, desse grupo terrorista, foi tão cruel que é até difícil de explicar. Eu tentei dar uma definição para esse ataque do Hamas, se chamar isso de carnificina, de massacre, de chacina. Eu acho que qualquer definição para esse ataque terrorista cruel do Hamas seria minimizar o ataque que foi feito contra civis. São corpos queimados. Tem corpos que foram queimados com a pessoa com as mãos amarradas. São bebês que foram degolados. É até difícil de tentar descrever o que foram vistos, mas essa é a situação e é muito importante deixar claro que nós estamos aqui tratando de um grupo cruel e o objetivo dele é acabar com o Estado de Israel. O objetivo do Hamas não é criar um Estado palestino. O objetivo primeiro do Hamas, isso é dito claramente, é acabar com o Estado de Israel. E isso foi o que eles tentaram fazer, o começo que eles tentaram fazer nesse ataque cruel do Hamas. E nesse momento, nós temos que olhar para frente e ver como dar a volta por cima e ajudar essas famílias que estão passando uma situação tão complicada, tão difícil, e essa é a nossa grande missão nesse momento. Major, o senhor estava comentando dos requintes de crueldade, teve muita polêmica sobre essa questão dos bebês degolados. Queria saber do senhor se essa informação já está 100% confirmada pelo governo de Israel e queria entender como é que o senhor comunica às famílias, o senhor comunica esse tipo de detalhe ou não? Raquel, veja bem, a missão que nós estamos cumprindo é uma missão que ela é feita pela polícia israelense. A polícia israelense é a que tem a autoridade de dar esse comunicado para uma família civil. Só que, nesse momento, como tomou dimensões tão grandes, o exército de Israel está ajudando a polícia israelense porque não tem suficiente oficiais na polícia para fazer esse trabalho. Como eu disse, são 1.400 mortos e o aviso tem que ser dado imediatamente depois do corpo ser reconhecido. Então, quando nós entramos na casa, diferente do que um aviso que é dado sobre um militar, e sim o aviso é dado junto com mais detalhes, nessa tarefa que nós estamos fazendo, nós somente damos o aviso da morte, o aviso que o familiar foi assassinado e que o corpo foi reconhecido de forma 100%. E nós não podemos dar outros detalhes e o acompanhamento é feito pelas organizações civis em Israel e não pelas organizações militares, porque nós estamos falando de civis. Veja bem, Raquel, foram como mais de 1.400 mortos e mais de 80% são civis. E isso só mostra
a crueldade desse grupo terrorista do Hamas, que a intenção deles foi realmente matar civis e não alvos militares. É um grupo terrorista que entrou em Israel, atingiu alvos civis, entrou numa festa onde as pessoas estavam se divertindo no feriado judaico e matou crianças, sequestrou idosas, degolou crianças e tem fotos que não foram publicadas ainda porque são muito, muito pesadas. Mas isso foi o que foi feito pelo grupo terrorista tão cruel do Hamas no sul de Israel. Major, agradeço muito a sua colaboração aqui no 360. Desejo ao senhor muita força na sua missão. Conversamos com o Major Rafael, brasileiro, que é oficial do Exército Israelense. Muito obrigada, Major. Obrigado, Raquel. Se você me permite, eu queria falar, mas eu vou ser bem rápido, mas eu queria passar mais um recado. Eu acho muito importante para todos que estão nos assistindo. Esse momento que nós estamos passando aqui em Israel é um momento muito difícil. É um momento difícil para os israelenses, é um momento difícil para a comunidade judaica no mundo todo, é um momento difícil para o mundo. Os grupos terroristas, eles são um perigo para o mundo todo e não só para Israel. E nesse momento aqui em Israel, o povo judeu, o povo está unido de uma forma como não esteve nos últimos anos. O povo judeu ele foi formado quando, depois de 40 anos no deserto, quando está escrito que o povo judeu ele se formou, está escrito que ele estava Keish Echad Belev Echad, como uma única pessoa, como um só coração. E o sentimento aqui em Israel é que, nesse momento, o povo de Israel está unido, como teve quando ele se formou no deserto, quando recebeu os 10 mandamentos, como uma pessoa só, um só coração. E isso é o que vai fazer a gente ganhar essa guerra, e não só o poder militar de Israel, mas também a união do povo nesse momento. Obrigado, Raquel. A gente consegue perceber essa união em cada entrevista que a gente faz, Major. Muito obrigada.